Boa noite, gente. Vou apresentar aqui para vocês uma discussão sobre o nacionalismo otomano e sobre a oposição ao sultão Abdulhamid, que são uma das consequências também do nacionalismo árabe, que vem ocorrendo de dentro do Império Otomano, que vem se desintegrando através do século XVIII, XIX, assumindo caráter nacional, mostrando a diferença entre árabes e turcos, porque apesar do poder passar aos turcos, os árabes continuam nas suas posições privilegiadas e tiveram um papel fundamental no Islã, que o Corão é árabe, o profeta é árabe, a pregação se iniciou entre e pelos árabes. Então, essa é uma diferenciação que se mostra a partir desse período, que também pode ser vista no Reino Arrabita, na Arábia, Muhammad Ali e principalmente seu filho Ibrahim Pasha, no Egito, que são movimentos que aumentam a consciência de diferença. As consequências dessa desintegração do império e o aumento da diferença entre árabes e turcos fez com que surgisse diversos movimentos dentro do império, o que causava dificuldade em derrubar o sultão, porque haviam muitas diferenças dentro desses grupos sobre como fazer isso. O primeiro exemplo são os jovens otomanos em Paris e Londres e os funcionários de Midyat Pasha, reformistas, que deram um golpe em 75, começaram um primeiro movimento constitucional, mas que acabou fracassando e, a oposição acabou se despedaçada e agindo clandestinamente e com mais dificuldades. Começando aqui a falar dos personagens mais importantes que eu considerei no momento, o primeiro deles é o Boutros al-Bustani, que fundou um periódico árabe em Beirute em 1870 chamado Al-Dinan, em que, através dele, ele mostrava sua insatisfação com o governo e a sua oposição, em que ele colocava a causa da decadência, em que um Oriente que já fora próspero e civilizado hoje se encontra perdido, a culpa disso seria um mau governo, que para ele seria resolvido com um bom governo, que seria a solução de participação política, separação entre religião e política, entre executivo e judiciário, obras públicas úteis, regulação de taxas e educação obrigatória. A educação seria centrada na justiça, unidade entre pessoas de religiões diferentes e no amor pela pátria, o que uniria os cidadãos otomanos. Ele é um autor que vai ter grande influência nos próximos autores, inclusive seu primo, e com a reafirmação do sultão após o golpe, ele acaba tendo problemas e até o seu jornal ser fechado em 1886. Suleiman Al-Bustani, que é inclusive o primo de Boutros, ele é um autor que vai ganhar maior destaque na política após a restauração da Constituição, mas só em 1908. Tem grande importância como tradutor de obras gregas, como a Ilíada, do Homero, para o árabe, mas a sua principal obra é essa Ibra wa Dikra, uma lição e uma lembrança, ou o Estado otomano antes e depois da Constituição, que é um autor centrado no nacionalismo otomano, em que ele afirma que há uma nação otomana que incorpora as comunidades nacionais e religiosas dentro do império, mas com primazia dos turcos e muçulmanos. Para ele, a primeira condição do progresso seria, então, a ausência do fanatismo religioso e racial, com o cultivo de um espírito nacional. Outro autor importante para a época e para a discussão é o Blunt. É um autor que preza a necessidade de reformas para que se retorne à pureza do Islã e que essa reforma dependia somente dos árabes e da sua liderança. E através disso seria restaurado o verdadeiro califado, que não poderia ser ocupado por o sultão otomano, ele pode ser ocupado somente por um árabe. E através do colapso, do desmonte do império, um conselho de ulemás se encontraria em Meca e escolheria o califa árabe, que, como afirma o autor, muito provavelmente seria aceito em todo o mundo muçulmano. Os jovens turcos formavam um grupo de ideias liberais em que todos concordavam com a saída do sultão Abdulhamid, mas apenas em relação a isso, como veremos nos próximos slides,
havia uma diferença muito significativa na abordagem do problema e também na abordagem do que fazer após a superação desse problema, principalmente entre os exilados. Após 1906, há uma renovação dos jovens turcos dentro do Império, que vamos ver também nos próximos slides. Dos jovens turcos exilados, o primeiro que eu vou falar aqui é do Halil Ghanem, que foi um maronita, deputado por Beirute em 1878, que ganha grande destaque como opositor ao Império. Para ele, haviam duas causas para a arruinação da nação otomana, que eram o despotismo e o Islã. Ele era uma figura política que abertamente contra os árabes e que perseguiam os muçulmanos, mas tinham os árabes como um foco particular. Ahmed Riza, ele era um nacionalista turco que assegurava que o elemento da dominação continuada dos turcos no Estado era muito importante, mesmo após a saída de Abdülhamid e a Constituição. Já o Sabaheddin, ele era um participante da Liga de Descentralização Administrativa, que prezava a igualdade estrita entre as raças e religiões e autonomia considerável para as províncias. Bom, nisso ele acabava entrando em conflito, principalmente com Riza, pois para Sabaheddin, se os povos fossem livres para escolher, optariam por serem leais. Já para Arida, usariam a liberdade para assegurar sua independência. E essas grandes diferenças dentro da oposição era o que fazia ela ser mais complicada ainda para a queda do sultão. Após o ano de 1906, acontecem uma série de mudanças no Império Otomano, como o retorno da Constituição e o aumento da possibilidade política, ou seja, a partir dali, se podiam ver jornais livres e também ocorreram eleições para o parlamento. Algo que não agradava o sultão Abdülhamid, que ao tentar uma contra-revolução no ano de 1909, falhou e então foi deposto de vez. Bom, por último eu vou falar da contradição do movimento dos jovens turcos, que queriam um governo constitucional com igualdade e liberdade para todos no Império, mas, ao mesmo tempo, era necessário politicamente preservá-lo como unidade e reforçá-lo contra a pressão externa, dado o período de conflitos. Bom, ao mesmo tempo que defendiam a liberdade e igualdade entre os cidadãos otomanos, todos com a mesma relação diante do governo e do poder, isso se dava de maneira individual, o que causava um certo problema, porque se todos deveriam ser tratados como cidadãos individuais, primeiramente, e não como membros de comunidades raciais ou religiosas, do qual faziam parte, era muito difícil a compreensão para as pessoas dessa mudança política, pois a maioria de muçulmanos e não muçulmanos, turcos ou não turcos, eles entendiam como liberdade e igualdade o que seria a liberdade para a sua comunidade e a igualdade entre as comunidades. Então, o seu interesse não era de reforçar o poder individual e a intervenção do governo central, mas sim manter os direitos da comunidade e reforçar a autonomia administrativa das províncias. Esses problemas, essa contradição dentro do grupo, foi causadora da divisão desse movimento constitucional dos jovens turcos. Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre o liberalismo otomano pró-descentralização e um pouco sobre como foi a chegada dos jovens turcos no poder e o seu governo. Antes de começar, eu gostaria de me desculpar pela pronúncia de alguns nomes. Para introduzir esse tema, eu vou tentar explicar o conceito de arabismo que Naguib Assuri adota. O conceito de arabismo é o mesmo do Líbano e Síria, ou seja, o sonho de uma nação árabe divorciada da base religiosa e que incorporasse cristãos e muçulmanos da mesma maneira. Naguib Assuri era um cristão sírio que teve educação francesa. Ele foi funcionário otomano em Jerusalém e deixou o cargo por motivos desconhecidos. Ele fundou a Liga da Pátria Árabe em 1904 e as atividades dessa liga eram basicamente emitir manifestos. Isso se ela realmente existiu, como questiona Hurani. Entre 1907 e 1908, em Paris, ele publicou um periódico mensal de curta duração.
mas as suas ideias foram manifestadas nitidamente num livro que foi publicado em francês, O Despertar da Nação Árabe, em 1905. No livro, ele ressalta que há somente uma nação árabe que deve incluir cristãos e muçulmanos, mas exclui dessa ideia de nação única os egípcios e o norte da África. Ele declara que o Egito não era árabe no sentido pleno da palavra e faz uma crítica ao auxílio administrativo que eles têm dos britânicos. Essa nação árabe que o Assuri defende devia ser independente dos turcos. Ele menciona que os turcos arruinaram os árabes e ressalta que os árabes são melhores que os turcos em vários aspectos. Ele não acreditava na reforma do império, portanto, a independência seria a única saída. Grosso modo, ele esboça a estrutura de um Estado árabe independente. Esse Estado deveria ter um caráter liberal constitucional, com sultanato árabe, mas não apresenta um caminho para que isso aconteça. Para introduzir sobre a chegada dos jovens turcos ao poder, eu vou retomar o que falou o Evandro. O cenário, então, era propício para o crescimento da oposição a Abdul Hamid, que, em seu governo, reprimia essas manifestações. Em 1906, as coisas começaram a mudar. Os jovens turcos retomam suas atividades e fundam uma sociedade secreta revolucionária que tinha mais força no exército da Macedônia. E foi na Macedônia, em 1908, que ocorre uma revolta que obriga o sultão a restaurar a Constituição que havia sido ignorada por 30 anos. Então, um governo novo assume o poder e as eleições para o parlamento são feitas. E nessa época, a possibilidade da ação política aumenta e os jornais podiam circular livremente. Após uma tentativa de contra-revolução, em 1909, o sultão foi deposto. As ações do sultão não eram preocupantes. O período real para esse governo eram as contradições dentro do movimento, como colocou Evandro há pouco. O movimento constitucional apresentava uma divisão entre aqueles que eram, em primeiro lugar, nacionalistas otomanos e defendiam um controle central, e aqueles que eram, em primeiro lugar, liberais e defendiam a descentralização, eram descentralizadores. Foi em 1913, durante a Guerra Balcânica, que o poder foi tomado por um grupo de oficiais turcos, cujas ideias eram mais nacionalistas que liberais. Eles então governaram o império até o seu colapso, e nesse processo, as ideias dos nacionalistas otomanos mudaram. Então, as três ideias foram demarcadas: do Estado, da comunidade religiosa e da nação linguística. Havia a noção de que, para resolver o dilema do império, seria preciso instituir um único sentimento nacional, sentimento esse que se revelou mais otomano do que árabe. E esse nacionalismo não podia desempenhar esse papel, porque ele era frágil e artificial, por não estar atrelado a uma unidade objetiva, que seria a língua ou raça, por exemplo. Por fim, esse nacionalismo tornou-se turco, e nesse Império Turco surgiu a tentativa de reforçar o domínio do elemento turco no governo e na administração, e até a tentativa de transformar os outros grupos étnicos em turcos, insistindo no emprego do turco nas escolas, por exemplo. É claro que eles fizeram algumas coisas boas, né, durante o governo, como melhorar a segurança pública, fizeram obras, houve a expansão da educação, eles tiveram um papel importante na emancipação das mulheres, mas isso não significava muito para os súditos árabes, que viam sua língua e seus direitos serem ceifados nessa política de otomanização. Um dos efeitos dessa nova política foi levar alguns líderes políticos para a oposição. Aí houve o fortalecimento do nacionalismo armênio, e o nacionalismo dos árabes, albaneses e curdos chegou à vida política. O principal grupo de oposição foi o Entente Liberale, e foi nesse momento que se desenvolveram os primeiros grupos árabes efetivos e organizados,
tanto abertos como secretos. O príncipe Sabah Retin é uma figura notável que liderava os liberais otomanos partidários da descentralização. Aí foi fundado no Cairo, em 1912, o Partido Otomano da Descentralização Administrativa, principalmente por sírios. O partido tinha conexões com os liberais turcos e os objetivos eram mais administrativos que políticos. Eles pretendiam que o árabe fosse reconhecido como língua oficial dos negócios e que a maioria dos funcionários locais fosse árabe. Parte dos indivíduos filiados a esse partido organizou, em 1913, um congresso árabe em Paris. Esse congresso teve a participação de umas 25 pessoas, maioria sírias, que residiam ou estudavam em Paris ou que vieram do Cairo ou de Beirute. Metade era muçulmana, outra metade eram cristãos. Esse congresso teve o apoio de alguns líderes de Constantinopla. Hurani fala sobre uma atmosfera do nacionalismo árabe moderado daquela época presente no Congresso. Essa atmosfera era uma atmosfera de ocidentalização. Queriam transformar o império porque gostariam de participar da civilização moderna e contar com a ajuda da Europa. Houve referências à França e apelos à consciência europeia, e a ideia de que a Europa era um perigo foi refutada. O perigo real estava na própria decadência do Império Otomano. Eles apresentavam lealdade ao Império, mas essa lealdade dependia da forma como eles eram tratados. Então, tinha a exigência de que o governo devia ser realmente democrático, e no Império, que tem várias nações, isso exigia a liberdade das províncias. A demanda era que houvesse uma participação dos árabes no governo central e uma autonomia administrativa em cada província árabe. O árabe deveria ser uma língua oficial, tanto no parlamento quanto no governo local. E dentro dessa comunidade, os cristãos e os muçulmanos deveriam ser iguais. No início, essas ideias colocadas no Congresso pareciam ser levadas a sério pelos jovens turcos, mas logo ficou claro que as concessões que eles pretendiam eram limitadas e ilusórias. O pessoal do Congresso pretendia a independência, mas ficava cada vez mais claro que essa independência só seria alcançada mediante o uso da força. E nos anos imediatamente anteriores a 1914, jovens familiarizados com essas ideias nacionalistas ingressaram na vida pública ao adquirir consciência política, e então o orgulho do passado árabe foi reforçado. Algumas sociedades secretas foram formadas depois da Revolução de 1908. A Catânia foi fundada em 1909 por oficiais do exército, inclusive tinha um de origem egípcia. Em 1911, foi iniciada em Paris por vários estudantes sírios a Fatah, e em 1914, composta quase que integralmente de oficiais do exército, foi iniciada a Arda. O objetivo real de todas essas sociedades era a independência virtual ou completa. E o espírito era, pela primeira vez, contra os turcos. Em alguns manifestos, eles diziam que os turcos eram a desgraça. Os turcos arruinaram a cultura árabe e impediram o progresso econômico. Ressaltam nesses apelos que as nações que se desligaram do Império Otomano começaram uma vigorosa vida nacional, enquanto aqueles que ficaram presos no Império e ao governo foram condenados à pobreza e estagnação. Depois da revolta de 1908, a Liberdade encoraja um crescimento do nacionalismo árabe e também o surgimento de outros nacionalismos.
o do Líbano e da Síria, mas a Thaita vai falar um pouco mais sobre esses nacionalistas sírios e libaneses daqui a pouco. Todos esses grupos, dos quais eu falei, tinham um interesse comum de mudar a política do governo. Nenhum deles parecia perto de assegurar a independência. Então, esse cenário foi modificado em 1914, quando a Turquia foi atraída para a guerra. Mas a Thalita também vai falar sobre isso já já. Obrigada. Bom, do início do século XX à Primeira Guerra Mundial, o movimento nacionalista cresceu em organização e importância. Assim, os apelos pela unidade política árabe não tinham uma resposta única. Vários outros nacionalismos surgiram dentro do mundo árabe, como o cristão, o libanês e o sírio. Nesse meio tempo, a Primeira Guerra irrompeu, o que poderia tanto levar ao colapso do império, quanto à concessão da independência ou à imposição de um novo controle. Os diversos grupos apoiavam os projetos mais distintos, né? Desde um Estado árabe único e independente, até se colocar sob a tutela de uma potência europeia. O que influenciava no debate sobre as fronteiras e os sistemas de governo a serem implantados com a derrocada do Império Turco. Só com o fim da guerra que essas divergências se tornaram mais urgentes, né? Bom, os territórios do Império Otomano haviam se tornado, desde o início do século XX, foco das atenções das potências europeias, que passaram a disputar pela supremacia na região. Isso se deve ao fato da localização geográfica privilegiada da região e dos recursos petrolíferos ali existentes. Nesse sentido, a Grã-Bretanha aproveitou-se da aliança, né, com a Alemanha em oposição aos aliados e do sentimento nacionalista anti-otomano na Península Arábica para dissolver o Império Otomano e expandir o seu império na região. Ele já tinha um controle do Egito desde 1888, da Índia desde 1857. Então, o Oriente Médio Otomano estava bem no meio dessas duas colônias que eram muito importantes, né, para os britânicos. Então, eles estavam determinados a exterminá-lo, né, como parte da Guerra Mundial. Então, em 1915, os serviços de inteligência britânicos encontraram um ajudante pronto e disposto no Hejaz, a região ocidental da Península Arábica, Sharif Hussein, líder da resistência árabe, para estabelecer um vínculo político com os árabes contra os otomanos. Bom, Hussein, desde 1908, Sharif de Meca e guardião dos lugares santos, né, sagrados, descendente do profeta Muhammad através da família Hashemita, decidiu então revoltar-se, né, contra os otomanos em aliança com os britânicos. Em troca, os britânicos prometeram fornecer dinheiro e armas aos rebeldes para ajudá-los, né, a lutarem contra o exército otomano, que era muito mais organizado. Além disso, os ingleses prometeram que depois da guerra, ele, Sharif Hussein, teria a independência e a criação de um Estado árabe que abarcasse todas as províncias árabes do Império Otomano, e até prometeu que esse Estado seria um novo califado islâmico. Mas nunca deixaram as suas intenções claras, né, optando pela ambiguidade que caracterizou a correspondência entre as duas partes, nessa que ficou conhecida como a correspondência Hussein-McMahon, já que o Sharif Hussein estava se comunicando com o alto comissário britânico no Egito, Harry McMahon. Bom, em junho de 1916, a revolta árabe, como veio a ser conhecida, havia começado. No dia 5 de novembro, Sharif Hussein se proclamou rei de todos os países árabes, né? Dentro de poucos meses, os rebeldes árabes conseguiram capturar inúmeras cidades do Hejaz, incluindo Meca, mas os árabes foram incapazes de tomar Medina, né, que era a principal guarnição militar turca. Então, com a diminuição do ímpeto da rebelião, os turcos enviaram reforços às suas tropas estacionadas no sul, através da estrada de ferro que ligava Damasco a Medina e que não havia sido interrompida pelos rebeldes. É neste contexto que entra Thomas Edward Lawrence, que ficou imortalizado como Lawrence da Arábia, funcionário do Departamento Árabe do quartel general inglês no Egito, né, enviado pelos ingleses para contatar os líderes da rebelião. A chave para o controle estratégico da região era a estrada de ferro de Hejaz. Assim, o cerco de Medina foi abandonado e as qualidades
militares, né, inatas dos nativos e a sua habilidade em operar no deserto por longos períodos foram aproveitadas, levando a campanha para o norte, atacando a estrada de ferro e reduzindo drasticamente os esforços enviados pelos turcos, né? Em julho de 1917, o estratégico porto de Aqaba, no Mar Vermelho, foi capturado pelas forças lideradas por Lawrence e pelos homens das tribos, né, por ele reunidas, permitindo ao Faisal, que era o filho mais novo do Sharif Hussein, lá instalar o seu quartel-general. E, em 1918, né, conduziu suas tropas para Damasco, com a coroação de Faisal como rei da Síria. No entanto, lá na frente, em 1921, Faisal foi expulso da Síria pelos franceses. E falando nos franceses, por sua vez, se movimentavam, né, a concretizar os seus antigos projetos de controlar a região da Síria, uma vez tornada independente do Império Otomano. Para isso seria útil a aproximação com os nacionalistas cristãos do Líbano, o que já ocorria desde antes da guerra. Os comitês de imigrantes católicos sírios e libaneses foram formados, eles pediam para as tropas francesas intervissem a seu favor, visando a criação de um Estado separado e rejeitassem, né, os projetos nacionalistas árabes, especialmente aquele ligado a Sharif Hussein. Na visão deles, o Estado Islâmico projetado por Sharif poderia trazer as antigas restrições legais aos não muçulmanos que tinham sido abolidas pelo Império Otomano no século XIX, né? Ao desenvolverem um forte sentimento francólico, esses grupos estavam prontos para cooperar com a França em seus projetos imperiais na Síria. Para encorajá-los, né, os franceses formaram em 1917 um comitê central sírio que tinha como objetivo coordenar as atividades, o que contava com a direção de líderes cristãos refugiados, como o advogado maronita Emile Ed, enquanto no Líbano alianças eram estabelecidas com lideranças locais, como os chefes das clãs Karan, que já eram bem ativos, né, contra os turcos. O patriarca maronita Elias al-Hawiki também foi envolvido na aliança política pró-francesa, que ensejou o estabelecimento do domínio francês do Líbano após a Guerra Mundial. Bom, gente, os árabes revoltosos cumpriram com a sua promessa e lutaram ao lado dos britânicos contra os otomanos durante 2 anos e meio, de junho de 1916 a dezembro de 1918, né? E aprenderam que na Grã-Bretanha não se pode confiar, né? O Sharif foi traído pelos britânicos e o controle da Arábia ficou na mão dos ingleses. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a revolta foi bem sucedida, mas ela não teve muita adesão dos árabes. Bom, antes que a revolta árabe pudesse mesmo começar e antes de Sharif Hussein proclamar seu reino árabe, os britânicos e franceses tinham outros planos, né? Durante meses, 2 diplomatas, Mark Sykes, representando a Grã-Bretanha, e George Picot, representando a França, foram encarregados de fixar os limites da Arábia Britânica e da Síria Francesa, uma negociação secreta que estabeleceu as regras, né, para a partilha do Oriente Médio. Apesar de ter sido concebido como um acordo secreto para um pós-guerra mundial no Oriente Médio, o acordo ficou conhecido publicamente em 1917, quando o governo russo bolchevique o expôs. Esse acordo contradisse diretamente as promessas feitas pelos britânicos a Sharif Hussein, né, e causou uma quantidade considerável de tensão, né, entre os britânicos e os árabes. No entanto, este não seria o último dos acordos conflitantes, né, que os britânicos fariam. A ameaça sionista se tornou mais grave para os árabes palestinos, devido à relação dos líderes sionistas com a Grã-Bretanha. Então, em 2 de novembro de 1917, o secretário de Estado para Assuntos Exteriores da Grã-Bretanha, Lord, né, Arthur Balfour, enviou uma carta à Organização Sionista Mundial, na qual afirmava que o governo britânico apoiava a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O documento ficou conhecido, né, como Declaração de Balfour e se tornou um marco político na história da Palestina. Enfim, uma vez terminada a guerra, os britânicos não cumpriram, né, como vimos, a sua promessa com os árabes, enquanto mantiveram a sua com os sionistas. Em 1918, sob o auspício da recém-chegada Liga das Nações, são estabelecidos uma série de mandatos no Oriente Médio, sob a responsabilidade das potências imperiais.
em fronteiras semelhantes às previstas no acordo do Sykes-Picot. O mandato era uma espécie de regime de tutela imposto sobre aqueles povos que os líderes ocidentais não viam como capazes de decidirem sobre sua própria vida. Desta forma, enquanto que os árabes ficaram submetidos à tutela europeia e sem independência prometida, o mandato britânico na Palestina passou a facilitar a imigração de judeus e a promover alterações políticas sociais sob os interesses da comunidade sionista. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Bem, o conceito de nação árabe, que no início abrangia apenas os falantes da língua, com o amadurecimento das manifestações e dos movimentos nacionalistas, teve a fundação e união da religião islâmica consolidada, onde o Islã criou também uma estrutura complexa de direitos e deveres e também uma solidariedade moral para que conseguisse se perpetuar e sobreviver. Assim, eles acreditavam que eram unidos por elementos comuns que compartilhavam entre si, como a história de origem e o idioma, o que acabou sendo o início da vontade de acabar com as fronteiras, restaurando a grandeza que representava sua nação através dessa união. Esse pensamento e a ação nacionalista tinham a concentração no Iraque e nos 4 países da Síria geográfica, e consistiam basicamente em 3 metas principais. A primeira era sobre assegurar um autogoverno frente aos poderes externos, basicamente feito com revoltas e recusas em cooperação, e também com apelos sentimentais liberais aos governos da Inglaterra e da França. O Iraque foi o primeiro que conseguiu alcançar esse objetivo com controle governamental por Faisal, e com o Tratado Anglo-Iraquiano de 1930, que consistia na independência em troca de uma aliança com a Inglaterra e também com a manutenção das bases aéreas britânicas. Já os franceses optaram por não fazer acordos e apenas no final da guerra houve a retirada das tropas, embora eles tivessem assinado tratados que não foram cumpridos, tanto com a Síria quanto com o Líbano em 1936. A segunda meta era era a tentativa de manter viva a unidade árabe, que existia naquele momento nos moldes da época do Império Otomano, mas que sofria ameaças por questões de divisão política e pelos novos sistemas de administração, leis e educação. E também havia um movimento em que para cada região fosse distribuída uma tarefa diferente, o que teria um conceito de segregação também, né? Visando então a União Árabe, surgiu uma aliança entre esses países e também foram realizadas diversas conferências que reuniam os países árabes para aprovação de resoluções gerais que deveriam ser estabelecidas e seguidas. Como destaque, eu posso falar do Congresso Sírio de 1920, a Conferência do Califado em Meca, em 1926, o Congresso de Jerusalém, em 1931, e o Congresso de Bludan, na Síria, de 1937, que foi considerado o mais importante porque reuniu, entre outros participantes, né, um presidente iraquiano, um senador egípcio e um bispo ortodoxo, o que enfatizou o caráter religioso do nacionalismo árabe, que se afirmou como unidade. A terceira tem relação direta com a segunda, né, a segunda meta, e era o recrutamento de apoio para os árabes da Palestina, que faziam oposição sobre a imigração judaica e exigiam um governo unitário com maioria árabe. Essa política do lar nacional judeu sempre foi um impedimento para a Palestina de se tornar parte da Síria ou de estados independentes, mas também naquele momento foi acrescido do medo de que esse crescimento pudesse levar à expulsão dos árabes da Palestina. Então, depois de diversos outros conflitos, a partir de 1936, essa demonstração começou a ser também por revolta armada. A Conferência Interparlamentar Árabe e Muçulmana foi feita em 1938 em Londres e foi considerada um marco, pois teve o reconhecimento do mundo árabe por parte do governo britânico, onde os governos árabes foram convidados para mandarem representantes também. A liderança desse movimento ficou nas mãos dos antigos oficiais e de funcionários otomanos, e tinha perspectiva moldada pelas sociedades secretas, pelos jovens turcos e pela revolta árabe. Eles acreditavam que a nação árabe era imprescindível nas escolas, nas tendas, no parlamento otomano
no exílio no Cairo e nas forças do xarife, o que permitia um conhecimento mútuo e igualitário, com a facilidade de comunicação através da língua e da educação comuns. Bem, o que foi proposto então? Embora essa ideia de nação árabe estivesse se espalhando devido à guerra e da expansão da educação, as novas divisões políticas destoavam da realidade da nação. Ou seja, essa divisão pós-guerra começou a propor que as nações síria, libanesa e iraquiana fossem rivais e contavam ainda com o encorajamento dos mandatários. A existência da nação árabe deveria enfatizar a unidade e a luta era pelo autogoverno em cada estado como um primeiro passo para a reunificação. Porém, cada estado árabe alegava que depois da independência, a liberdade seria usada como meio de ajudar os que ainda estavam em luta e também como meio de aproximação dos que já estivessem livres. Essas teorias todas foram encobertas nas lutas da Guerra da Arábia Saudita e Iêmen, em 1934, e também no Tratado da Irmandade Árabe entre o Iraque e a Arábia Saudita, em 1936. Nas palavras de Hurani, em prol dos laços islâmicos e da unidade nacional que se associam. O grande problema é que essa visão era excludente e ultrapassada, porque era uma concepção vinda ainda dos anos de 1908 a 1922, que excluíam o Egito e o norte da África, considerando árabes somente os habitantes da Síria, do Iraque, da Ásia e da península que falavam árabe. E, em especial, a Síria e o Iraque, porque eram os mais preparados para a existência política e também para a independência nacional. Então, o que a gente tinha como cenário? A Síria mantinha o centro do sentimento nacionalista árabe, mas de 1920 a 1930, o movimento começou a considerar Bagdá como a matriz central do movimento. A visão que era aceita pela monarquia e pelo governo iraquiano era de que a aliança que existia entre os grupos nacionais e a família hashemita era a mesma dos nacionalistas, que continuavam a ver o Faisal como líder do movimento. Além disso, tinha também a questão de que o Iraque havia conseguido a independência antes dos estados da Síria. Também haviam intervenções contínuas em nome da Síria e da Palestina, que tomavam a iniciativa na política árabe sempre que era possível. Esse movimento, claro, gerou posições que criticavam o modo de administração dos lugares sagrados e dos assuntos árabes em geral. Então, em 1926, eles foram substituídos como governantes do Hejaz por Abdul al-Aziz ibn Saud, que foi criador do Estado Wahhabita na Arábia Central, que inclusive era o único Estado árabe que tinha independência e que não estava ocupado por tropas estrangeiras, onde o ideal ainda não tinha sido corrompido, ou também, nas palavras de Hurani, tinha as virtudes arquetípicas que os árabes gostavam de acreditar que possuíam. O Egito estava bem à parte desse movimento, no auge do nacionalismo faraônico, e também estava preocupado basicamente com um recorrente problema de sua independência, com a diminuição da influência monárquica e com a política de Muhammad Ali e Abbas Hilton, que não eram mais exemplos a serem seguidos. Apesar de todos esses fatores, o Egito ainda era considerado o centro da cultura árabe e contava com publicações de jornais, diversas editoras, filmes e até uma estação de rádio. A assinatura do Tratado Anglo-Egípcio de 1936 trouxe uma certa liberdade com a política externa e teve como área de influência a região árabe pelo seu lado leste, onde também foi considerado como uma possível ajuda no caso da Palestina. Inclusive, na Conferência de Bludan, que foi feita na Síria em 1937, o vice-presidente egípcio tinha alegado que o Estado judaico na Palestina era um perigo tanto para o Egito como para os seus vizinhos. Boa noite, pessoal. Agora eu vou falar sobre como o nacionalismo árabe se relacionava com o Islã no período do entreguerras. E, inicialmente, os movimentos nacionalistas se baseavam no sentimento islâmico. Então, eles defendiam que o Islã tinha que ser a base de um Estado, a base tanto moral quanto legal e organizacional. Então, eles não defendiam um Estado árabe separado, mas que eles deveriam fazer parte da UMA
e muitos deles até defendiam o Estado otomano porque ele mantinha essa unidade política na UMA. Só que com o movimento dos jovens turcos e a crescente turquização do Estado e as políticas anti-árabes, anti a língua árabe, eles passaram a defender um Estado árabe independente. Um desses é Rashid Rida, que a gente já falou aqui na aula, e a gente sabe que ele defendia um Estado Islâmico, mas ele passou a defender também que os árabes tivessem um Estado independente. E para ele isso não feria o universalismo do Islã, porque os árabes ocupavam esse lugar especial dentro da Umma, já que o Corão tinha sido revelado na língua árabe e por isso eles tinham esse dever moral de manter a língua, de defender a língua árabe e defender também o pensamento islâmico em língua árabe, já que para ele esse era o único jeito que ele poderia avançar. Mas, embora ele defendesse esse Estado árabe, mesmo que separasse politicamente a Umma, para ele, o objetivo desse Estado tinha que ser defender o verdadeiro Islã, como ele imaginava que era o verdadeiro Islã, e que os sentimentos nacionalistas não eram mais importantes que o Islã, que eram apenas uma forma de tribalismo se não tivessem como objetivo defender o Islã e a Umma. Só que, com a guerra e a separação política dos Estados Árabes e a crescente movimento de independência, houve uma mudança nesse pensamento islâmico para uma visão de Islã apenas como, não apenas, mas como cultura, não como base desse Estado. Então, os movimentos ficaram crescentemente secularistas, se tornaram crescentemente seculares, e um desses pensadores era Al-Bazaz. Ele defendia que a língua árabe era o verdadeiro fundamento da nação e que, embora a religião fosse importante para esse sentimento de coesão social, ele não era a base da nação, e esse nacionalismo também não era contra o Islã, já que a religião tinha sido primeiramente revelada aos árabes e por isso era uma religião árabe nesse sentido, e também porque essa religião tinha adotado vários costumes polidos e melhorados, segundo ele, dos árabes que já existiam na península. Então, para ele, esse nacionalismo não é contrário à religião, só que não é o Islã o principal pilar desse Estado árabe. Os nacionalistas cristãos, obviamente, defendiam um nacionalismo baseado na língua árabe. Eles reconheciam que o Islã era importante para a história árabe, para os feitos históricos árabes, mas como um passado em comum que faziam com que eles tivessem essa coesão social. Só que, e por isso eles viam a solidariedade religiosa como precursora da solidariedade nacional, só que para eles era isso, era história. O Estado que deveria se formar no futuro, esse Estado independente, deveria se basear na língua e não na religião. E, por fim, Saty al-Husri, ele defendia, também nessa mesma linha de pensamento, que existia de fato uma nação árabe. Então, o homem era árabe, quer ele queira ou não, porque a língua materna dele era árabe. Então, o Islã continuava sendo importante porque ele preservava a língua árabe, tanto a sua estrutura quanto suas raízes, né, a importância do Corão da língua árabe, mas é isso, o foco foi trocado. Então, o Islã era importante porque preservava a língua e porque dava esse sentimento social, mas o que era mais importante, que era o pilar, o que era anterior à religião, era a nação árabe baseada na língua árabe. Então, era isso que definiria a nação árabe independente. E o meu objetivo foi mostrar que houve uma mudança de pensamento. Antes o foco era na defesa do Islã. Então, a língua e o sentimento nacional eram subordinados à defesa do Islã. Ele que seria a base para a organização social, moral
ilegal de um Estado, e depois isso mudou e a língua árabe passou a ocupar esse lugar de maior importância. E então eles passaram a ser crescentemente seculares, mas reconhecendo que o Islã teve um grande papel na história árabe e também nesse passado em comum, essa solidariedade que eles tinham como árabes. Mas eles também aceitavam as outras minorias religiosas como falantes do árabe e como pertencentes da nação árabe. E é isso. Oi, pessoal, boa noite. Eu vou comentar brevemente sobre algumas circunstâncias do nacionalismo sírio e do nacionalismo libanês no período de na década de 1940 e no período imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial, e também sobre a criação da Liga Árabe. Como os colegas antes de mim comentaram, a Síria sempre foi o centro do sentimento nacional árabe. Mas, antes de 1914, havia um sentimento patriótico pela Síria como uma entidade histórica e geográfica, quer dizer, ainda não dividida em unidades menores como o Líbano. Esse nacionalismo especificamente sírio, ele se enfraquece a partir de 1918, devido às circunstâncias do pós-guerra, a queda do Império Otomano, mas ele ganha um novo fôlego, um novo sopro na década de 30, com a criação do Partido do Povo Sírio, em 32, pelo Antoun Sodré, acho que não é essa a pronúncia, mas enfim. O sentido que o Sodré atribui à nação tem muito mais a ver com o interesse e a vontade do que a língua ou a religião. Isso é curioso porque a Ariel comentou que ao longo dos 20 anos entre a Primeira e a Segunda Guerra, a língua árabe passou a ser o fundamento da nação, não mais o Islã. Então, isso, de alguma maneira, é possível dizer, por conta dessa influência do partido, do povo sírio, nos assuntos da Síria, mas também do Líbano, é possível dizer que esse nacionalismo sírio vai um pouquinho além desse entendimento da língua enquanto fundamento da nação. Por parte desse partido, havia uma resistência à ideia de nação árabe de uma maneira geral, até 1945. Isso vai mudar no pós-guerra, no pós-segunda guerra, e aí a partir daí a União Síria era entendida como um primeiro passo para um agrupamento árabe mais geral. E nesse agrupamento árabe mais geral, a Síria, unida e independente, ela assumiria um papel de liderança. Mas o Hourani vai dizer que, com o passar do tempo, à medida que crescia uma outra geração que reconhecia como naturais fronteiras que haviam sido forjadas artificialmente, a ideia de Síria geográfica se perde, vai se enfraquecendo. Isso leva ao declínio do nacionalismo especificamente sírio, mas fortalece um outro nacionalismo, o nacionalismo libanês. Só para contextualizar um pouquinho, na década de 1920, uma série de medidas do mandato francês no Líbano expandiu o domínio libanês em relação ao território sírio. Com isso, essa existência de um novo Líbano, de um Líbano maior, essa existência não foi reconhecida pela maioria dos nacionalistas sírios, nem pela maioria dos muçulmanos que nele foram incorporados por essas mudanças de fronteira de 1920, e também por grande parte dos cristãos não católicos. Então, nesse sentido, para se defender a ideia de um novo Líbano, os nacionalistas eles se apoiavam nesse período entre guerras numa ideia de nação cristã, de algum modo separada do Oriente e ligada intrinsecamente às potências europeias, claro, com destaque para a França por conta do mandato francês até 1943 no Líbano. A partir de 1940, com os movimentos de independência que reuniram tanto cristãos quanto muçulmanos, o nacionalismo libanês ele vai se aproximar muito mais da defesa da preservação de uma forma local e muito particular de civilização árabe.
Mas, de qualquer modo, o Hourani vai apontar para o que ele chama de problema essencial do nacionalismo libanês. Então, quer dizer, se os seus articuladores defendem um Líbano não sectário, ao mesmo tempo muçulmano e cristão, ligado à Europa, mas pertencente ao Oriente, na prática, a visão e a política vão ser muito mais favoráveis à metade cristã. Então, acaba por permanecer mesmo esse impasse do nacionalismo libanês. Agora, falando de uma maneira mais ampla, esse período da década de 1940, devido às circunstâncias da Segunda Guerra, esse período fortalece a ideia de uma unidade mais estreita entre os países árabes, que incluíam, claro, Síria e Líbano, mas que tinha à frente dessa ideia o Egito. A Mariana comentou na parte dela em relação ao nacionalismo faraônico, mas o quanto, ainda assim, o Egito era visto como centro da cultura árabe. Isso também é fortalecido, essa centralidade do Egito é fortalecida pelo fato de ele ser um centro militar e econômico durante a Segunda Guerra, a partir do qual os britânicos, por exemplo, organizaram toda a luta ali no Oriente Médio. Então, o Egito ocupou esse papel central no estreitamento dos laços entre os Estados árabes, mas, evidentemente, havia muitas diferenças de sentimentos e interesses nacionais entre esses estados, mas, ao mesmo tempo, eles compartilhavam um desejo de criar um apoio efetivo para os árabes palestinos. Isso em função da iminência da criação de um Estado judaico na Palestina, o Estado que viria a ser o Estado de Israel, em 1948, e a consequente expulsão dos árabes da Palestina, que ficou conhecida como Nakba, a catástrofe árabe, em 1948. Então, em grande parte, a criação da Liga Árabe foi em função desse desejo compartilhado. Ela foi criada, a Liga dos Estados Árabes, em 1945, depois de duas conferências, uma em Alexandria, em 1944, e uma no Cairo, em 1945. Atualmente, ela conta com 22 países membros, mas à época da criação, ela reuniu 7 estados: Egito, Síria, Líbano, Transjordânia, que é a atual Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita, o Iêmen, além de um representante dos árabes palestinos. E ela se manteve aberta à integração de outros estados árabes à medida que eles se tornassem independentes. A ideia da Liga, então, não era interferir na soberania de cada estado, mas articular ações conjuntas em questões de interesse comum, em particular nos assuntos envolvendo os árabes da Palestina. Acontece que essa concentração de forças ela se mostrou muito pouco efetiva na prática, no que diz respeito à Palestina, e a catástrofe de 1948, a crise dos refugiados posterior, elas indicam muito bem isso, nos revelam muito bem isso, e tudo isso acaba por indicar também reforçar esses desencontros, contradições e fragmentações do nacionalismo árabe, conforme a gente foi vendo ao longo desse seminário, né? Eu acho que é isso, então, a gente agradece a atenção e até já.